Aqui no programa Endorfina, às quartas-feiras, no quadro Facilicard Convida, hoje recebendo a fisioterapeuta e quiropraxista Camila Jesus, que chega com o Dr. Matheus Villanova para bater um papo super especial. Então, alinha essa postura e vem com a gente. Bom dia, Dr. Matheus. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes da Costa Azul, do programa Endorfina. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui com vocês. E, como sempre, com uma convidada especial, que é parceira do Facilicard, Camila de Jesus, que é fisioterapeuta e quiropraxista. E quem é cliente do cartão Facilicard já sabe que tem descontos especiais em todos os parceiros, estabelecimentos. Temos fisioterapeuta, como é o caso aqui hoje, com quiropraxia. Tem também osteopata, tem nutricionista, tem diversas outras especialidades dentro da fisioterapia, tem médicos, consultas, exames, tratamentos, diversas especialidades, mas não só na área da saúde, né, Breno? Nós temos também restaurantes, lojas de acessórios, todo tipo de diversidade de loja, que são empresas aqui do comércio na cidade de Angra dos Reis. Enfim, na área da educação temos vários cursos profissionalizantes, tem estacionamento, né? Então temos aí uma série de parceiros que a gente também gosta muito de ressaltar, as farmácias, né? Porque medicamento acaba que pesa no bolso das pessoas que precisam estar sempre comprando. Então a Drogatura é uma grande parceira aí que oferece descontos para os clientes Facilicard, farmácias de manipulação, enfim. Vamos conversar hoje aqui então para a gente conhecer um pouco do trabalho dessa grande parceira que é a Camila de Jesus, está aqui com a gente para falar um pouco sobre o seu trabalho na área de fisioterapia e quiropraxismo. Mas, Camila, primeiramente, bom dia. Bom dia, doutor Matheus, bom dia, Breno, obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse programa, falar de um tema que é a minha vida, né, fisioterapia e quiropraxia. Obrigado e bom dia, ouvintes, vamos que vamos. É isso aí, Camila. Antes da gente começar a falar propriamente do seu trabalho, a gente gosta de saber muito da história das pessoas. E a gente já estava batendo um papinho ali fora antes de começar. E eu queria saber, o pessoal é curioso, o pessoal é fofoqueiro, quer saber da vida das pessoas. E a gente quer saber um pouco da sua vida. Conta um pouco pra gente, de onde que você veio, quando que você começou na fisioterapia, por que você veio para Angra, por que você resolveu trabalhar, morar aqui, aonde que você se especializou, enfim, conta um pouco da sua trajetória pra gente. Sim. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, do subúrbio do Rio, de Rocha Miranda. Fui muito feliz a minha infância toda lá, gratidão eterna, papai e mamãe sempre, uma infância maravilhosa. Acho que desde a minha infância, desde que eu comecei a estudar, sabe aquela fase de estudar ciências na escola? Eu já percebi a minha fascinação assim, pelo corpo humano, aquela complexidade, aquela estrutura. Então eu meio que já achava que eu ia seguir nesse rumo, mas a princípio seria professora. E fui me aperfeiçoando, comecei a estudar. Minha mãe era enfermeira, então o meu incentivo gigantesco, né, nessa área da saúde. Depois ela fez fisioterapia também, e era muito interessante que ela me levava muitas vezes à faculdade dela. Ela levava para casa aquelas peças anatômicas para estudar, né, as proeminências ósseas, tudo, e eu fui criando um fascínio por essa área. Entrei na fase de pré-vestibular, né, ainda meio na dúvida entre medicina, fisioterapia, teste vocacional, dava direito. Gente, como assim? Que loucura é essa? Aí acabou que optei pela fisioterapia. Na verdade eu estava muito em dúvida, fazendo aquela correria de vestibular. Na época só tinha fisioterapia para o UFRJ. E eu estudando para o UFRJ. Até que minha mãe achou no jornal um anúncio de uma faculdade que ia abrir. No caso, a galerinha aí 40 a mais deve se lembrar da época que o Ronaldinho Fenômeno ganhou a Copa do Mundo, eles ganharam a Copa do Mundo, ele dedicou o fisioterapeuta dele. Então, e eles tiveram a iniciativa de abrir uma faculdade, vinculada à Estácio, chamada R9, por conta do Ronaldinho. E junto a essa faculdade, fundar o Centro Internacional de Reabilitação, do Dr. Petrônio. Aí eu, puxa, eu queria essa excelência para mim. Aí passei a faculdade, depois consegui passar para o estágio, e ali começou a minha vida acadêmica, né? Como estagiária no Centro Internacional de Reabilitação, onde aprendi muita coisa. E de lá para cá, muito estudo. Eu sou do Rio, né?
há cerca de 11 anos, meu marido, que é militar, foi movimentado para Angra, ele é da Marinha. Beijo, marido! E nós viemos juntos. E acabou que nós nos apaixonamos pela cidade, né? Não tivemos mais vontade de sair. E começou assim a minha trajetória aqui em Angra dos Reis, com a fisioterapia e quiropraxia. E você hoje, né, atende na sua clínica, né, CJ de Camila de Jesus, com toda essa estrutura. Desde que você chegou aqui, você já montou o seu consultório, já foi trabalhar direto ou você chegou a trabalhar em outros lugares? Não. Assim que eu cheguei em Angra, foi até o maridão que saiu distribuindo o currículo, porque eu estava com uma filha pequena, minha filha tinha 4 para 5 aninhos. Aí distribuiu o currículo para mim. Então eu comecei aqui nas clínicas de Angra, onde eu conheci pessoas maravilhosas, como o Dr. Fabiano, a doutora Kelly, que me ajudaram muito nessa caminhada inicial. Eles já tinham, né, a clínica deles e eu aprendi muito com eles. Uma experiência muito boa. Eu resolvi, na verdade fui incentivada muito pelo maridão, a abrir o meu espaço no finalzinho da pandemia. Eu falei, não, é hora de abrir alguma coisa. Estou precisando evoluir nisso. Me especializei nesse meio tempo, trabalhando em Angra. Senti a necessidade de me especializar, né? Fiz especialização, curso de RPG, né? Educação postural global, quiropraxia, terapias manuais, desculpa, que eu utilizo muito sempre em consultório, e técnicas avançadas também, me especializando. E senti vontade de abrir o consultório próprio. Abrimos no final da pandemia, aquela loucura, né? E máscara, e a gente não sabia se podia, se não podia direito, porta fechada, até que a gente conseguiu ir aos pouquinhos e me surpreendi com a resposta do trabalho, né? Sem divulgação, sem grandes propagandas. O boca a boca foi trazendo os pacientes para a gente ver. Sim, e os resultados. E eu não imaginei que tivesse, porque com esse meu trabalho nas próprias clínicas, os pacientes das clínicas me reconheciam, buscavam o meu trabalho e o resultado foi bem positivo, foi bem legal. Principalmente em relação a resultados de tratamento, paciente reabilitado. Isso me incentivou muito a continuar. Isso é muito importante, que maravilha. E hoje, como é que é lá dentro da sua clínica? Como é que funciona? Você atende sozinha? Quais são os tipos de serviço que você presta lá? Quais são assim, os principais pacientes que te procuram? Como é que é essa dinâmica hoje em dia lá? Atendo sozinha, nosso consultório, que fica no Angra Shopping. Nossa vertente principal é a quiropraxia, juntamente com a fisioterapia, mas eu costumo dizer que quando o paciente chega no meu consultório, primeiro eu sou fisioterapeuta, né? Vamos avaliar minuciosamente, detalhadamente cada caso e a partir daí vamos escolher a técnica a ser aplicada, né? No caso do paciente precisa de uma fisioterapia convencional, será fisioterapia convencional. Técnicas quiropráticas, vamos para técnicas quiropráticas, mas o importante é a avaliação do paciente como um todo, para que a gente tenha um resultado efetivo do tratamento desse paciente. Então, nós trabalhamos com fisioterapia, quiropraxia, RPG, terapias manuais, mobilização neural, enfim, as técnicas são várias. Mas o foco principal é a avaliação integral do paciente para buscar o resultado efetivo. Falando um pouquinho já da quiropraxia especificamente, ela, né, a população em geral conhece como a técnica que instala a coluna, né? Sim. E instala tudo. Instala tudo, né? Então a gente... mas parece que a ideia ali é tratar a causa, né? Explica um pouco pra gente qual é a sua visão hoje, assim, completa do que explicaria ser a quiropraxia. A quiropraxia é uma área da saúde, né, que ela se dedica tanto ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção dos distúrbios musculoesqueléticos, no caso neuro-músculo-articulares. A quiropraxia ela é focada na causa, né, como você mesmo falou bem, é focada na causa do problema, causa da doença. Ou seja, uma disfunção articular em coluna, um desalinhamento pode causar distúrbios, como vou dizer, um distúrbio na coluna, um desalinhamento pode causar um problema de repente no ciático, na ciatalgia, né? Então, na quiropraxia, com avaliação minuciosa, a gente consegue interferir nessa causa desse problema. Foi isso que me levou a cursar fisioterapia, por atuar na causa do problema e por ser resolutivo, né? A gente consegue resolver esse problema, seja ele crônico ou mais agudo, lógico que tem casos que você precisa de um tratamento mais a longo prazo, associados ao tratamento medicamentoso, né? Toda uma
equipe multidisciplinar atuar naquela causa daquela patologia. Mas a quiropraxia ela traz isso para a gente, um amparo resolutivo, um amparo na causa da doença. Isso acredito que seja o mais importante, isso que me levou a escolher quiropraxia como um carro-chefe. Inclusive isso que eu ia te perguntar, o que te levou a fazer a quiropraxia, sendo fisioterapeuta? Sim. E uma dúvida que me surgiu aqui, precisa ser fisioterapeuta para fazer quiropraxia ou não tem vínculo uma coisa com a outra? Então, o nosso COFITO, né, que é o nosso órgão regulador, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é o regulamentador da nossa profissão, ele convenciona que somente o fisioterapeuta pode realizar fisioterapia. Por quê? A quiropraxia é uma especialização da fisioterapia. Então é exclusivo ao profissional fisioterapeuta. Diferente de outros países, né? Outros países como Estados Unidos, Canadá, na própria Austrália, por exemplo, e alguns países da Europa, ele já é um curso autônomo. É como se fosse uma outra graduação. Né? Faz uma graduação em quiropraxia. É diferente. Aqui não. Aqui o profissional precisa ser fisioterapeuta para se especializar em quiropraxia. Entendi. E você falou muito dessa questão da avaliação, né? Sim. Você vai avaliar lá para ver se ele tem que fazer quiropraxia ou qualquer outro método que você possa utilizar. Mas assim, até já aconteceu comigo e eu sei de algumas pessoas que chegam lá e falam assim, tô com uma dor, sei lá, na cervical, na dorsal, na parte... E chega, ou então no tornozelo, não, o seu problema é no quadril. Explica um pouco pra gente, assim, se for possível, né, de uma forma que a gente consiga entender, como que é essa questão do desalinhamento, porque às vezes a dor não tem nada a ver, como que você faz essa avaliação desse paciente para você identificar que o problema, na verdade, não está originado naquele local da dor, e sim em outro local? Esse ponto é justamente uma das bases da quiropraxia, onde a gente fala da interligação do corpo. Ou seja, uma estrutura, seja ela lombar, dorsal, onde estiver localizada, as estruturas envoltas à musculatura, por exemplo, uma disfunção lombar. A musculatura lombar adjacente, ela se encurta, ela sofre uma disfunção, um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele se direciona para outras partes do corpo. Como estamos interligados, tanto no sistema músculo-esquelético, no sistema de fascia também, né? Que hoje em dia nós estudamos muito a referência de fascia, essa dor na lombar pode causar um problema, por exemplo, na sola do seu pé. Está tudo muito interligado, assim como uma pisada errada pode causar transtornos lombares, sacroiliacos. Então, a gente precisa realizar uma anamnese minuciosa. A anamnese é essa contando com o histórico da queixa principal do paciente, histórico familiar, rotina desse paciente, postura, como é o dia a dia desse paciente. A avaliação postural é importantíssima para a gente detectar assimetrias. Como é que está essa pisada? Como está esse joelho? Se o joelho está para dentro, né, legalmente falando, se o joelho está para fora, é o joelho valgo, é o joelho vale, porque tudo vai influenciar. Né? Eu já tive pacientes, por exemplo, casos de paciente com uma cervicalgia crônica e a causa estava no pé desabado, né? Eles chamam de pé pronado. Enfim, a avaliação tem que ser como um todo, porque o problema pode estar, como diz a base da quiropraxia, em uma interligação do corpo de uma região distante. E pegando um pouco dessa questão da avaliação como um todo, que você faz para ver lá o paciente, ver que às vezes o problema nem é exatamente aonde ele está sentindo dor, né? Já aconteceu algum caso, por exemplo, de você ver que aquele paciente poderia ter uma lesão que ele nem suspeitava, como a gente estava falando sobre a questão de prevenção, e aí durante a avaliação você identificou que ele estava sob o risco de fazer lesão e conseguiu evitar isso? Tem algum exemplo para a gente entender? Sim, isso acontece bastante, tanto casos que a gente consegue evitar, quanto casos que por algum outro motivo não pode ser evitado. Por exemplo, paciente de gênero masculino, na época com 42 anos, entre aspas sedentário, que praticava atividades físicas aleatórias, uma corridinha no meio da semana, um futebolzinho, uma peladinha no final de semana. Onde mais lesiona. Isso. Chegou ao consultório, através da avaliação postural, anamnese, nós percebemos um pé plano, deixa eu me lembrar especificamente assim desse caso, um pé plano, joelho irrecurvato, né? Um quadril, a gente chama de pelve retificada, uma lombar retificada, uma pelve anterior, uma pelve retificada,
A lombar também retificada, pelve retrovertida, desculpa. Mas isso retificada só para o Ah, ouvinte sim. leigo, assim, que não entende nada, o que seria, Sim, doutora? por exemplo, uma lombar retificada é quando a nossa curvatura fisiológica, toda, né, tanto cervical, lombar, dorsal, nós temos uma curvatura fisiológica, né? Certos graus que sejam o normal ou aceitável. Essa retificação é quando esse grau é praticamente anulado, né? Nossa curvatura precisa, nossa coluna precisa ter uma curvatura fisiológica e o paciente retificou essa curvatura, seja por problemas posturais, estruturais, enfim. E isso causa uma série de disfunções. Essa foi a análise postural. Análise palpatória ou palpativa, que se fala muito hoje, uma tensão excessiva em panturrilha, posterior de coxa, próprio tecido lombar muito enrijecido. Então, eu orientei esse paciente a realizar quiropraxia inicialmente, mensalmente, né, com a dificuldade de trabalho mesmo, não ia conseguir fazer muito, uma vez por mês, e principalmente que ele fizesse uma atividade física regular, musculação, juntamente com o trabalho de mobilidade e flexibilidade, para a gente alinhar com a quiropraxia, ajustar aquelas estruturas e fortalecer e tirar um pouco daquele excesso de tensão. Foi orientado o paciente. Perguntem se o paciente fez. Não fez. Ou seja, pouco tempo depois, creio que menos de um mês, o paciente, durante uma peladinha no final de semana, fez uma ruptura de tendão calcâneo. 80% de fibras rompidas, ou seja, caso cirúrgico. Nós não pudemos intervir, porque teve que ser cirúrgico. Então, o que eu costumo falar é: procure esse profissional fisioterapeuta, faça uma boa avaliação e, principalmente, siga o programa de tratamento. Esse paciente é o vulgo marido. Que situação. Sempre, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, hein, Breno? Desse jeito. Pessoal, 6h47, a gente tem que fazer o break de 1 minutinho, mas a gente já volta. Você pode sempre mandar sua mensagem aqui no 981574848. Fisioterapia é vida e quiropraxia. Na primeira sessão você já sente um alívio, pessoal. Vamos pro break e a gente volta já. Fica ligado. Quando você começou a falar, já imaginei que era ele. Já falei. Vai contar a história do marido. Pois é. A gente gagueja, a gente quer falar uma coisa e sai outra. Meu Deus do céu, que nervoso. Quando do marido, boa. Eu fiz quiropraxia. Nossa primeira sessão já dá assim, um alívio assim, enorme, né? Eu faço. Deveria ser programa nacional de saúde. Cada trabalhador podia fazer uma sessão por mês. Uma sessão por mês. Vai me ajudar muito. A gente fica muito tensionado, né? Ali você sai e relaxa. Podia dar uma dicasinha, né, pessoal? Tem que trabalhar para a usina e para a estaleira agora. Está ouvindo agora. Sim. Impressionante. Porque reduzir tanto afastamento. Vamos falar um pouco de postura aqui, né? Também, essa questão da postura é interessante. Mas a loja fala, fica em pé. Há muito tempo você fala, aí fala, fica em pé. Dá pra ver quantas horas eu tô dormindo também. Isso é legal pra caramba. É porque ele, pelo ritmo respiratório, né? Ele sabe quantas horas eu durmo. Quanto tempo é sono profundo e quanto tempo fica acordado. É melhor não ter um negócio desse, não virar. Quando eu durmo 8 horas, eu caraca, eu durmo 8 horas. Felizão, assim, eu não consigo dormir. Nossa, nem eu. Às vezes eu até tô dormindo, mas você acorda picado, né? Aí toda hora tá parecendo que você tá acordado no noite inteiro. Porque eu vi a gente sempre falando da palestra da André Bacelar, dando aula. Ontem eu coloquei, uma galera comentou isso hoje. Sempre coloco aqui. Uma galera comenta. Realmente. Eu tirei uma foto. Já sabe da novidade.
Academia Vitor, seu amigo vale peso em desconto. É sim. Fique com um amigo pra treinar. O peso dele tira desconto direto na sua mensalidade. Se o amigo pesa 70 quilos, você ganha 70% de desconto. Já vai voltar, né? Vai voltar. Não, a gente tira quando sair. 10 segundos. Na hora da matrícula. A promoção começa no dia 1º. Não, a gente tira. É o dia 30 de setembro. Academia Vitor. Quanto mais amigo você matricula, menos você paga. Costa Azul 150, bom dia! Estamos de volta. Segura, porque agora vamos subir o ritmo. É isso aí, meus amigos. Voltamos aqui no quadro Facilicard Convida com a Camila de Jesus, que é fisioterapeuta e também quiropraxista. Olha, doutor Matheus, o pessoal até manda mensagem para mim falando do desconto dos exames do Facilicard. Exame que era 800 foi para 500. O pessoal não tem noção da facilidade, né, do cartão, né? Exatamente. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. O Facilicard realmente tem ajudado muitas pessoas a terem acesso a muitos serviços, né? Principalmente da saúde, que é uma grande preocupação da maior parte da população, mas também de educação, enfim, como a gente estava falando, com vários outros parceiros em Angra. Mas a questão é que na área da saúde, de consultas, exames e tratamentos, a diferença realmente é muito grande, é para caber no bolso. Então, o desconto na maioria dos exames é muito significativo, né? Realmente de 850 por 500, alguns que seriam 1.200 chega a fazer 700, temos descontos até 70% em alguns exames. Uma glicose, por exemplo, custa R$5, um hemograma R$6, então assim, realmente tem um impacto muito grande esse desconto na hora que a pessoa precisa, né? Então essa realmente é um grande benefício do Facilicard e não só isso tudo, né? A gente está buscando também oferecer uma qualidade de vida melhor, inclusive com áreas de lazer. A gente tem então agora uma parceria com a festa, um evento Saideira, que vai ser dia 15 de novembro lá na Aquidamã. Então até na festa tem desconto, claro, né? Porque todo mundo quer cuidar da saúde, mas saúde para quê? Para viver melhor, poder se divertir e aproveitar a vida. Então, a gente quer sempre estar com esse benefício aí para todos os clientes do Facilicard. E estamos aqui hoje, que está chegando agora, a Camila de Jesus, que é fisioterapeuta e quiropraxista. A gente estava falando sobre os benefícios, a necessidade de estar fazendo tratamentos e prevenindo lesões. E acabamos falando um pouco sobre a questão postural, né, Camila? Então eu queria entrar um pouco nesse tema da importância da postura para prevenir lesões. Quais são os erros mais comuns que prejudicam as pessoas? Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Sim. Na verdade, a questão postural é um caso que exige uma atenção gigantesca hoje em dia, porque leva muitas pessoas, muitos pacientes ao consultório com muitas limitações, dor lombar, lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, enfim. E principalmente afastamentos do trabalho, né? As pessoas estão se afastando demais do trabalho por conta de disfunções musculoarticulares, né? De problemas posturais causados por essa postura inadequada. Hoje em dia, o que eu peço muito em consultório mesmo nos meus pacientes, peço para que prestem atenção nisso, os erros mais comuns são sentar de maneira inadequada, até mesmo a postura em pé, a pessoa está em pé, com a postura inadequada, com o celular na mão o tempo todo, né? Eu costumo chamar de geração de smartphone, né? Provoca um desequilíbrio, uma disfunção cervical absurda, aumento de tensão posterior cervical, levantar peso de forma inadequada. Agora nós estamos, o que é muito bom, né? Um boom da atividade física, isso é muito importante, é necessário. É necessário também que seja feito de maneira correta, né? Levantamento de peso, sono, gente. As pessoas não estão dormindo de forma inadequada, as pessoas estão dormindo tudo torto, travesseiro muito alto, vários travesseiros, um sem travesseiro nenhum, enfim. E a falta de movimento. A falta de movimento é um dos fatores que mais afetam a questão postural. Não é só você estar de maneira desalinhada, mas também sedentário, falta de movimento, bolsas muito pesadas, enfim. É uma gama de erros que nós cometemos durante o nosso dia a dia que podem causar sim, disfunções sérias e levar a quadros agudos de dor.
Então é muito importante prevenir isso. Você falou pra gente aí, né, do caso de criança e adolescente, por exemplo, no smartphone. Essa geração do smartphone realmente muda a postura, né, adequada, principalmente nessa fase da vida que a gente às vezes ainda tem uma consciência de que aquilo vai levar a alguma lesão, mas a criança e adolescente não tem muito, né? Você tem pego essas crianças, adolescentes no seu consultório? Isso tem aparecido mais pessoas com problemas posturais e risco de lesão por conta disso? E como é que os pais podem ajudar a resolver ou prevenir esse tipo de coisa? Muitos pacientes e cada vez mais jovens, né? Esses pacientes estão chegando no consultório cada vez mais jovens. Crianças de 8, 9 anos já com um comprometimento postural, inclusive visível a olho nu, uma modificação de postura, né? Nós chamamos de text neck, que é o pescoço de texto. As pessoas estão com o pescoço de texto hoje em dia, né? Que é aquela postura cervical à frente, ombros enrolados, né? Os ombros se enrolam à frente, aumenta a curvatura da dorsal, as dores são enormes na região dorsal e cervical. Eu peço muito em consultório que os pais prestem atenção na postura dos filhos no dia a dia. Por exemplo, filho olhando o celular, ou estudando, ou em frente ao computador, com essa postura de cabeça à frente, ombro já enrolado à frente, o tronco muito curvado, as crianças já começam a reclamar de dor em pescoço, mãe está doendo, ou não consegue ficar pouco tempo na posição sentada ereta, e começa a sentir queimação, incômodo, e tem logo que baixar a postura, né? Se tentar manter uma postura ereta não consegue, a musculatura não aguenta de tanta fadiga. Então é importante que os pais prestem atenção nesses sinais e sintomas. O filho em pé, como é que está a posição desse pé desse filho? Anatomicamente, visualmente, parece normal a olho nu, mesmo que não tenha entendimento técnico. Às vezes a gente percebe que o pé está pisando mais para fora, pisando mais para dentro, o joelhinho está muito envergadinho, postura de cabeça. Então eu peço encarecidamente, papais, prestem atenção na postura dos filhos, limitem o tempo dos filhos diante das telas, seja do celular, do computador, isso é importante. Eles precisam praticar atividade física, outro ponto importantíssimo. E principal, leve o seu filho precocemente a uma avaliação fisioterapêutica, quiroprática, de preferência uma vez ao ano. Um atendimento desse pode detectar como é a função da quiropraxia, detectar danos estruturais antes que eles se tornem uma disfunção, através de uma boa avaliação postural. Então é importante que a gente conscientize os pais, as famílias, de estar prevenindo essa lesão. E qualquer sinal de postura inadequada, de dor aos pequenos movimentos ou ficar um tempo parado, procure, por favor, um fisioterapeuta da sua confiança. A gente já trouxe aqui profissionais de psicologia, de psicopedagogia, já falamos muito sobre essa questão de celular, de smartphone, e a gente vê o impacto disso daí, né, na parte neurológica, na parte comportamental, e agora a gente está, né, já falando como que se impacta também na parte motora, né, o osteomuscular. E o que eu acho que é importante é isso que você falou, dos pais não deixar para lá, né? Viu que tem alguma coisinha, o quanto antes resolver. A gente sabe que esse problema postural lá na frente vai trazer e não vai se tratar sozinho. Exatamente. Não então, vai passar tem que ter um profissional, tempo, né? Para poder ver isso. E o nosso tempo está muito curto aqui, infelizmente. A gente está numa conversa boa, queria fazer várias perguntas, mas queria que você desse um fechamento falando para a gente o que você acha do futuro, né, com essas tecnologias novas de tratamento, principalmente, não apenas de celular e tudo, mas assim, a tecnologia que você pode usar hoje em consultório e tudo mais. Qual o futuro da fisioterapia, da quiropraxia? E já mandar uma mensagem final falando onde que as pessoas podem te encontrar também, Camila. Sim. Esses avanços tecnológicos, né, tanto da fisioterapia, da quiropraxia, terão com certeza um papel ainda mais estratégico no nosso sistema de saúde, uma vez que precisará tratar justamente essa causa, essa prevenção como foco principal, né, atrelando a tendência do sistema de saúde de tirar um pouco dessa sobrecarga, né, dos grandes hospitais, das grandes redes, trazendo a parte preventiva para a saúde da população. Priorizar os programas preventivos,
trabalho da postura, mobilidade, incentivar a atividade física sempre e, principalmente, consulta seu profissional, fisioterapeuta. Maiores informações, para quem estiver precisando da gente. Estamos no Angra Shopping, nosso CJ Fisioterapia,